Olá, boa noite, tudo bom? Hoje, 10 de fevereiro, nossa 18ª aula do curso de Investimentos 2 aqui, que é obrigatória e opcional, né? Na maioria dos cursos aqui da FEAC, né? Na nossa UFC. Muito bem, seguindo o nosso cronograma de sempre, a gente fecha hoje, foram 6 encontros ao todo, né? Esse seria o 6º encontro, para fechar o assunto APT, na extensão imediata, natural, do assunto, que foi CAPM. Na aula passada, a gente resolveu alguns exercícios, e hoje, como previsto, a gente vai se ater a estimar o modelo multifatorial, tá? No Reviews, sugiro sempre esse software na sua versão gratuita, Student Lite, que nos satisfaz, nos resolve, tá? E é uma versão leve, uma versão gratuita, enfim, fica a dica para você. E aí, só relembrando os modelos, né, multifatoriais, as 3 principais escolas que a gente identificou. A primeira delas que a gente viu foi uma escola mais setorial. Então, você, por exemplo, poderia estar incomodado com o fato de que você percebeu que você estima o CAPM para ações, sei lá, de bancos aqui no Brasil para um determinado período e percebe que vários bancos passam a ter alfa positivo ou negativo sistematicamente, e aí você fica incomodado com isso e resolve inserir fatores setoriais lá. Essa foi, por exemplo, a abordagem do paper do Zé Alexandre que a gente apresentou para vocês há umas 2 semanas atrás. Na sequência, a gente teve uma aula sobre o segundo modelo, a segunda escola, que incorpora variáveis macroeconômicas. Essa que a gente vai explorar na aula de hoje. E na terceira aula de papers, a terceira escola, que foi a escola que incorpora fatores construídos a partir das violações que você identifica. Você pode identificar, por exemplo, que empresas muito grandes costumam violar o CAPM, ou quando você estima o CAPM para ações de empresas com alto book to market, alta alavancagem, alto indicador, múltiplo contábil, earning to price, que seja. Então, você usa essa evidência, constrói um fator com ela, insere no modelo, e isso normalmente acomoda e resolve parcial ou totalmente as violações, as incomodações. A gente viu isso no paper do Vandermonde, né? Paper premiado, assim como o paper que a gente vai explorar um pouco mais empiricamente na aula de hoje, que foi o paper publicado lá no International Journal of Applied Economics do... Ai, Jesus. Já lembro o nome dele. Do Rogério? Não. Já lembro o nome dele. Mas foi aquele paper lá em que a gente colocou variáveis macroeconômicas. Na dissertação dele, a gente tanto colocou na equação de média, como colocou na equação de variância. Na versão final do paper, os fatores macroeconômicos ficaram só na equação de variância. Mas hoje a gente vai brincar com o APTzinho com essas variáveis macroeconômicas. Tá? Então, sem mais demoras, já vou partilhar com vocês aqui agora o nosso workfile do Reviews, tá? Com esses dados. Tá joia? Muito bem, muito bem. Deixa eu só aqui... Pronto.
Agora deu certo, desculpa um pouco a lentidão aqui da nossa rede. Vamos lá. Paulo, do que estamos falando aqui? Olha, estamos falando de uma base de dados, tá? Que tem aí 285 observações semanais, tá? Vou até me permitir olhar aqui o nosso paper rapidinho para poder te confirmar aí. Primeiro o autor, o aluno, que eu esqueci o nome dele, e depois, para te confirmar, a periodicidade, a janela de tempo dessa base de dados, tá? Eu já alimentei no eViews, e não recordo aqui, acho que vai de 2009 a 2014, uma coisa nesse sentido, mas vou confirmar para você aqui agora. Já está abrindo aqui o nosso PDF, um pouquinho lento hoje. Prontinho. O Blailson, muito bem. Tá? E os dados vão de janeiro de 2009 a junho de 2014, tá? 285 semanas. E o que são exatamente os dados, Paulo, que a gente vai usar e que já estão aqui nesse workfile do eViews? O Ibovespa, que aqui ele já está no formato de prêmio de risco, tá? Ou melhor, de retorno excedente em relação à poupança. Tá? Então, já está o fator construído, retorno excedente de mercado, se chama aqui o IBOV. Então, para chamar o CAPM está tranquilo. As nossas variáveis dependentes serão os retornos excedentes em relação à poupança dos índices setoriais. Quais são eles? Índice de consumo, índice financeiro, índice de energia elétrica, índice imobiliário, índice da indústria, índice de materiais básicos e de utilidade pública, tá? Se eu não tiver esquecido nenhum, são 7 índices setoriais, tá bom? E as variáveis macroeconômicas que vão ser inseridas no modelo são aquelas 13 reportadas no relatório Focus, que sai toda semana, que sugere, na opinião de vários especialistas, qual é a previsão para cada uma dessas 13 variáveis macroeconômicas, a previsão para o fechamento do ano corrente e do ano seguinte. Nas versões mais atuais do Focus, não era o caso na época, salvo o melhor juízo, você tem, no caso, hoje, estamos aqui no começo de 2021, tem a previsão de fechamento para cada um desses 3 indicadores. Tem a previsão de fechamento para 2021, 2022, sempre foi assim, o ano corrente, o ano seguinte, e tem também a previsão de fechamento para 2023, 2024 já. Na época que esse estudo foi feito, a gente só tinha a previsão para o ano corrente e fechamento do ano seguinte. A gente usava sempre a previsão de fechamento do ano seguinte, tá? E, claro, a série que está aqui, quando a gente observa, vou pegar aqui qualquer um deles aqui, sei lá, IPCA. Quando a gente abre a série de IPCA, fica muito claro que vão aparecer muitos zeros. Rapaz, e por que vai aparecer muito zero? Pronto, acho que está dando para a gente visualizar aqui. Porque não é que a previsão de IPCA seja zero, mas é porque semana após semana não houve revisão de expectativa. O que a gente quer saber é a revisão de expectativa, e aí, quando a variável é a expectativa, o modelo é forward-looking, ele está olhando para frente. Então, o que a gente quer saber é como é que cada um desses índices reage quando se torna público através do Focus do Banco Central, que o mercado, representado pelas pessoas que responderam o questionário Focus do Banco Central naquela semana, como é que o mercado... a gente quer saber como é que aquele índice setorial está reagindo quando dá a divulgação da informação de que o mercado mudou a expectativa de fechamento para o futuro com relação ao IPCA, em relação à expectativa desse mesmo mercado na semana anterior. Então, é a mudança de humor do mercado.
E, claro, durante várias semanas não há revisão de expectativa, então a variável explicativa é zero. E aí, quando tem um valor como esse aqui, por exemplo, na 12ª semana da nossa amostra, menos 0,04%, é uma revisão de expectativa para baixo, com relação ao IPCA, isso pode ser uma notícia boa, seguido de outras revisões de expectativa, 0,04 na semana seguinte, 0,02, depois 0,1, ou seja, em 4 semanas seguidas, uma tendênciazinha de revisão de expectativas todas para baixo, que somadas dá o que aí? Menos 0,2%. Ou seja, em um mês o mercado saiu revisando gradualmente uma revisão, uma mudança esperada para o IPCA, que é a inflação oficial do país, na casa de 0,2%. É uma notícia muito boa para vários segmentos, né? Muito bem. O que é que a gente vai fazer aqui, então? Um novo objeto, uma equaçãozinha, que nós vamos chamar de APT. Vamos escolher um índice aí, vamos escolher o índice de consumo, né? Nesse período, normal que o índice de consumo seja um dos que mais venha a reagir, porque ele, salvo o melhor juízo, foi o que teve maior ganho acumulado no período. Né? Basta você olhar lá o paper, ou então olhar a apresentação desse paper, que foi uma das aulas passadas, agora, no finalzinho de janeiro. Então, o que a gente percebe? Que esse índice de consumo, 2009 a 2014, tínhamos aí o que? Final de era Lula, começo de era Dilma, governos que estimulavam muito o consumo das famílias, né? Observemos, por exemplo, a reforma macroeconômica no primeiro mandato do Lula, de estimular o microcrédito, né? De estimular o crédito consignado, principalmente, melhor dizendo, não era nem o microcrédito, era o crédito consignado. Foi uma das reformas mais importantes do primeiro mandato, da sua gestão. Então, assim, o estímulo ao consumo das famílias, isso em parte é bom, em parte é preocupante. Eu tenho modelos que mostram que talvez haja evidências de um boom, de uma bolha do crédito para famílias brasileiras, não é? O crédito com recursos livres, que é esse crédito mais efêmero, esse crédito com juros mais altos, prazos mais baixos, que normalmente até pode ser para comprar uma moto para o cara se tornar mais produtivo, mas muitas vezes é um consumo, é um crédito motivado para consumo de coisas que você pode viver sem. Não que a gente não mereça, mas uma explosão de um modo de consumo sem você ter aumentado o teu capital humano ou sem você ter obtido um emprego melhor, me parece não justificável. Então, vamos pegar o ICOM, vamos ver como é que ele reage aqui. ICOM 11. Vamos estimar primeiro só com uma constante e só com o Ibovespa. É uma constante, não é câmbio. E nas opções, já vamos aqui deixar marcado o tempo inteiro, o New West. Ok? Muito bem. Vamos ver como é que ficou? CAPM estimado, olha o que a gente tem. Uma constante significativa, ou seja, um segmento que ao longo do período evoluiu mais do que o esperado, teoricamente pelo modelo, ou seja, um ganho esperado maior que o previsto pelo risco incorrido, risco esse captado pelo retorno excedente de mercado apenas, né? A única variável de risco aqui que a gente tem, a única variável explicativa. O beta da ordem de 0,63, ou seja, um setor cíclico, como era de se esperar, que segue o mercado, porém um pouco mais smooth do que o mercado, e um beta significativo, que também era esperado e é bom. E um R2 é um poder de explicação ajustado de 67%. Maravilha. Olha, a gente pode brincar, né? Vamos ver como é que fica. Na hora que a gente coloca, além do IBOV, a gente tem 13 variáveis macroeconômicas, né? Cujas séries aqui são de revisão de expectativa. A gente pode botar IPCA, eu acho que a gente pode botar Selic,
Eu acho que a dívida do poder público é sempre uma variável muito interessante. Balança comercial, câmbio, nem tanto. Vamos botar câmbio aqui, deixa de ser uma variável de finanças internacionais. E vamos colocar aqui PIB, vai. Modelinho bem mais azeitado. Lembrando que no paper, a gente não colocava assim, das 13, eu acho que tal setor reage a tal variável. Em ciência, a gente não tem que achar. Porque quem acha é garimpeiro. A gente tem que fazer uso do melhor que a gente tem. A gente só tinha 13 variáveis no Focus, não tinha outra. Mas existem outras séries de expectativa, como, por exemplo, a índice de confiança do consumidor. Tem, mas não tinha no período que a gente queria, não tinha principalmente com a frequência que a gente queria, que era semanal. Então, semanal, série de expectativa, a gente só achou o Focus. Então, daí está definido por que as 13 e não outras. E a gente usou um modelinho que estimou mais de 64 mil combinações, em que, primeiro, a gente não se baseava apenas nas variáveis macroeconômicas. A gente também reconhecia que o índice podia estar reagindo aos resíduos defasados, assim como a ele próprio defasado, né? Os modelos ARMA ou GASH, dependendo se era a equação da média ou a equação da variância. Então, só aí já eram 8 especificações. E no que a gente se atém às 13 variáveis macroeconômicas, que aqui eu escolhi 5 que me parecem intuitivas, lá a gente colocava todas as 8 mil e tantas opções, que é o quê? Cada variável podia entrar ou não. Então, é 2 elevado a 13. Mais de 8 mil modelos foram estimados para cada especificação de ARMA, para cada especificação de GASH, ou seja, para cada índice, na equação da média, só na equação da média, 64 mil e uns quebrados combinações. E a gente pedia para o modelo, é aí onde o Lucas entra e escreve a rotina, e aí a gente espera 5, 10 minutos, um computador muito rápido, com SSD, estimar, e aí a gente pede para ele identificar aquele que tem o melhor critério de informação, e aquele passa a ser o modelo no qual a gente acredita. Tá? Mas eu não tenho uma rotina aqui agora, a gente vai brincar de escolher aqui, que não é a maneira mais adequada para um trabalho acadêmico. Tá? A gente vai escolher aqui o melhor modelinho, não é nem escolher o melhor modelinho, desculpa, a gente vai escolher qual o modelo que a gente vai usar com base na intuição aqui. Tá? Poder de explicação, que era 67% ajustado, continua na mesma ordem de grandeza. A constante continua significativa, o que, se você testar esse modelo, esse índice de consumo para várias especificações, e ele continua com aquela constante significativa, o alfa de Jensen, intercepto, né? Deixa de ser um problema do CAPM, e aí passa a ser uma evidência robusta. Se é uma violação curiosa, eu não sei, mas passa a ser uma evidência robusta de que, de fato, aquele segmento performou melhor do que o que deveria pelo risco incorrido captado pelo modelo teórico. Tá bom? Muito bem. O que é que a gente observa aqui? O beta, na mesma ordem de grandeza, era 0,63, agora 0,62, mesma coisa, significativo. E de todas as variáveis inseridas, uma só se mostrou significativa a 5%. Revisão da expectativa do câmbio. E influenciando de maneira negativa. E aí tem um pass-through econômico que explica intuitivamente isso. Entenda que eu estou controlando por juros e estou controlando por inflação. E aí, quando o câmbio aumenta, isso é um indicador, não é, claramente, de que a inflação poderá vir a aumentar também, não é? Porque vários dos nossos produtos, da nossa cesta básica, são commodities, reagem a isso, e o preço é dado em dólar no mundo inteiro, o que significa que esses preços vão chegar... eu até posso assumir que o preço da commodity está estável em dólar, mas como o câmbio sobe, ou há uma previsão de expectativa de que o câmbio vai subir, sugere-se, entende-se, que isso, no pass-through da economia, né, no canal monetário,
Isso, um possível caminho é simplificado, tá? Existem inúmeras outras variáveis, mas um caminho simplificado é o preço desses produtos em real vai ficar mais caro, certamente isso vai se impactar, vai impactar na cesta básica e, consequentemente, na inflação. Inflação mais alta pode sugerir que o Banco Central possa vir, através do Copom, nas suas reuniões a cada 40 e poucos dias, possa vir a pensar numa tendência de elevação de juros, o que é muito ruim para o setor de consumo, de bens não duráveis, de serviços, né? Porque muito desse consumo se baseia através do crédito, né? Muito desse consumo se baseia, mesmo que seja usando cartão de crédito, qualquer outra modalidade de crédito com recursos livres, né? Então, é fácil explicar essa reação negativa significativa. E aí, no PES-FRU, os outros elementos não se mostraram significativos, né? Vamos mudar aqui a variável endógena? Vamos olhar para o setor imobiliário. IMOB 11. O setor imobiliário, claro, vamos ver o setor imobiliário reagindo via CAPM, constante, não significativa, um mercado nervoso, cíclico e nervoso, né, com um beta aí de quase 1,1, maior do que 1, portanto, significativo, graças a Deus, poder de explicação de quase 59%, 60%, muito bem, um mercado cíclico e nervoso, dentro do esperado. Vamos ver como é que ele reage. Quando a gente coloca as mesmas variáveis, vai. Opa, temos significância, isso é sempre bom, não é? A constante continua não significativa, robustez com relação ao beta de mercado ainda da ordem de 1,1, praticamente, significativo. Poder de explicação do modelo ajustado melhorou um pouquinho, nada demais. E a única variável explicativa a 5%, Selic, bens a Deus, intuitivamente, de maneira negativa. Revisões para cima da taxa de juros não podem ser vistas com bons olhos pelo mercado imobiliário. Não pode. Se isso tivesse aparecendo com um sinal positivo, seria super estranho. A gente confia no modelo, claro, mas se torna difícil de explicar. Ou então algum PES-FRU que não está sendo captado por a gente ali naquele momento da explicação, ou o fato de que o modelo não está adequado porque a gente está obrigando que durante mais de 5 anos, 285 semanas, esse parâmetro seja constante ao longo do tempo, não é? Então, assim, aqui eu já abro um parênteses e faço uma abertura para uma técnica que faz uso de regressão linear também, dentro do seu arsenal de ferramentas, mas ela vai permitir que alfa, beta, qualquer um desses parâmetros oscile ao longo do tempo. E oscile para diferentes frequências. A gente está aqui com dados semanais, pode ser que essa técnica nos sugira que, olha, o câmbio interfere sim no IMOB, mas se você obrigá-lo, restringi-lo a ser fixo ao longo do tempo, esse impacto, aí ele dá não significativo. Mas se você permitir que ele oscile ao longo do tempo, de 2009 a 2014, e que ele respire com frequências semanal, mensal, anual, bimestral, o que seja, aí você identifica, por exemplo, que o câmbio em 2012 impactou, sim, numa determinada direção, o setor imobiliário, ou o contrário, o setor imobiliário impactou o câmbio, a gente também pode estar percebendo isso, com o controle que você quiser, mas só impactou em 2012 numa frequência de 4 semanas, ou seja, numa frequência mensal. Tá? Então, eu já convido vocês para, de repente, revisitar o CAPM, revisitar o APT, tá? Permitindo essa flexibilidade. Parâmetros que se movem ao longo do tempo, porque acreditar que uma coisa impacta a outra, sempre, de maneira constante, significativa ou não, é muita forçação de barra, principalmente numa economia dinâmica como a nossa,
complexa, num período de tempo muito longo, como mais de 5 anos. Então, daí você permitir, através da técnica de Wavelet, os diagramas de fase, os mapas de calor, de coerência, as análises de partial gain, tudo isso vai permitir com que, com os controles que você quiser, você identifique que variável explicativa está influenciando ou sendo influenciada pela variável endógena, em que direção, com que intensidade, ao longo de cada das semanas da tua amostra, que aqui tem periodicidade semanal, e com frequências semanal ou menores do que isso. Frequência mensal, frequência semestral, a que quer que seja. Tá? Então, aqui a gente estima o APT, mas já te convido a descobrir essa técnica que vai te permitir revisitar esse modelo. Um último indicador para a gente fechar essa aula aplicada de hoje. Vamos escolher o que aqui, meu Deus? Vamos pegar o setor da indústria, tá? E vamos colocar como variável explicativa primeiro só o Ibovespa. Olha aí. Cíclico, smooth, mas nem tanto, com um beta de 8,6, 0,86 significativo, poder de explicação superior a 84%. Excelente. Aqui eu acho que a gente pode, em vez do PIB, por exemplo, pode colocar produção industrial, não é? IPCA, Selic, dívida. Eu acho que balança comercial aqui